Em um tempo de reis e profetas, quando a fé era testada em meio a conspirações e idolatria, surge uma figura que desafiaria todas as convenções e deixaria um legado de perversidade incomparável. Essa é a história de Jezabel, a rainha fenícia cujo nome se tornaria sinônimo de maldade, um arrepio na espinha de qualquer um que o pronunciasse. Mas quem era essa mulher que ousou desafiar o Deus de Israel e arrastar uma nação inteira para a escuridão? Sua chegada ao trono de Israel não foi apenas um casamento político, foi o prenúncio de uma tempestade espiritual que varreria a terra, deixando um rastro de destruição e idolatria. Ela não veio apenas como consorte, mas como uma força implacável, impulsionada por uma fé pagã e uma ambição insaciável. Prepare-se para desvendar as camadas de sua alma sombria e compreender o mistério por trás de sua ascensão e queda. Jezabel não nasceu em Israel, mas na próspera e idólatra Fenícia, filha de Etbaal, rei de Sidom e sacerdote de Baal. Sua educação foi imersa no culto a divindades pagãs, onde rituais e sacrifícios aos deuses da natureza eram parte intrínseca do cotidiano. Ela cresceu com a convicção de que Baal e Aserá eram os verdadeiros poderes por trás da vida e da prosperidade, uma crença que colidiria violentamente com o monoteísmo israelita. Quando Acabe, o rei de Israel, decidiu casar-se com ela, Primeiros Reis 16:31, não imaginava a extensão da influência maligna que ela exerceria sobre ele e sobre toda a nação. Foi um pacto que selaria não apenas o destino de dois reinos, mas também o curso espiritual de um povo, o que a impulsionava a espalhar sua fé com tamanha ferocidade. Acabe, embora rei de Israel, já demonstrava uma inclinação perigosa para a idolatria, mas Jezabel seria o catalisador que o mergulharia ainda mais fundo na apostasia. Sua chegada foi marcada pela introdução em larga escala da adoração a Baal e a Será em Samaria, a capital de Israel. Templos e altares foram erguidos em honra a esses deuses pagãos, e sacerdotes e profetas de Baal, sob sua proteção, proliferaram por toda a terra. Essa não era apenas uma questão de coexistência religiosa. Era uma ofensiva direta contra a fé no único Deus verdadeiro. Jezabel não tolerava a presença de Yahvé, o Deus de Israel, e via seus profetas como obstáculos à sua agenda. Como essa mulher conseguiu exercer tal domínio sobre um rei e uma nação? A influência de Jezabel sobre Acabe era quase hipnótica. Ele se tornou uma marionete em suas mãos, permitindo que ela tomasse decisões cruéis e impusesse sua vontade sobre o reino. Essa submissão de Acabe à sua esposa é um dos aspectos mais perturbadores dessa narrativa, mostrando como a paixão e a conveniência política podem cegar um líder. Ela era a força motriz por trás das atrocidades que se seguiriam, enquanto Acabe, muitas vezes, parecia apenas um espectador passivo, incapaz de resistir à sua tirania. O que a tornava tão poderosa em sua persuasão? A perseguição aos profetas de Deus foi uma das primeiras e mais brutais ações de Jezabel. Ela ordenou o extermínio de todos os profetas de Yahvé que encontrou, buscando erradicar completamente a adoração ao Deus de Israel. Em sua fúria, muitos foram mortos à espada, e os que sobreviveram tiveram que se esconder para escapar da sua ira implacável. Obadias, um oficial temente a Deus na corte de Acabe, conseguiu esconder 100 profetas em cavernas, alimentando-os secretamente. Primeiros Reis 18:4. Esse ato de bravura, embora discreto, é um testemunho da resistência que ainda existia em meio à escuridão imposta por Jezabel. Qual era a extensão de seu ódio? Foi nesse cenário de perseguição e desespero que surge Elias, o profeta de fogo, um dos maiores campeões da fé em Israel. Ele se levantou como uma voz solitária contra a idolatria e a tirania de Jezabel e Acabe. O confronto entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, Primeiros Reis 18:21-40, é um dos episódios mais dramáticos e reveladores da história bíblica. Ali, a verdade seria manifesta, e a soberania do Deus de Israel seria provada diante de toda a nação. A tensão era palpável, e a aposta altíssima. Como a rainha reagiria a tal desafio? No Monte Carmelo, Elias desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá,
todos sustentados pela mesa de Jezabel, a invocar seus deuses para enviar fogo do céu e consumir um sacrifício. Durante horas eles clamaram, dançaram e se flagelaram, mas nada aconteceu. A cena é de um desespero quase cômico, com Elias zombando de seus esforços infrutíferos. Então, Elias construiu um altar ao Senhor, derramou água sobre o sacrifício e clamou ao Deus de Israel. A resposta foi imediata e espetacular. Fogo desceu do céu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até mesmo a água da vala. Esse milagre inquestionável expôs a farsa dos deuses de Jezabel. Qual seria a resposta dessa mulher à humilhação de seus deuses? A vitória no Carmelo foi um golpe devastador para Jezabel e sua religião pagã. Os profetas de Baal foram mortos por ordem de Elias, e a idolatria sofreu um revés significativo. No entanto, a fúria de Jezabel só aumentou. Ela não aceitou a derrota de seus deuses e jurou vingança contra Elias, enviando-lhe uma mensagem ameaçadora. Assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã, a esta hora, eu não fizer da tua vida como a de um deles. 1 Reis 19:2. Essa ameaça levou Elias a fugir para o deserto, mostrando a extensão do poder e da crueldade de Jezabel, que mesmo após a manifestação divina, permaneceu irredutível em sua maldade. O que a tornava tão cega à verdade? A ambição e a crueldade de Jezabel foram mais uma vez evidenciadas no episódio da vinha de Nabote. 1 Reis 21. Nabote, um homem justo e temente a Deus, possuía uma vinha perto do palácio de Acabe. Acabe desejou a vinha e ofereceu a Nabote uma vinha melhor em troca, ou então uma compensação em dinheiro. Nabote, no entanto, recusou, pois a vinha era a herança de seus pais, e a lei mosaica proibia a venda de terras familiares de forma permanente. Acabe ficou deprimido com a recusa. Foi então que Jezabel interveio. Qual seria sua solução para o dilema do rei? Jezabel, ao ver a frustração de Acabe, tramou um plano diabólico para se apoderar da vinha. Ela escreveu cartas em nome de Acabe aos anciãos e nobres da cidade de Nabote, ordenando que eles proclamassem um jejum e colocassem Nabote em destaque. Em seguida, deveriam subornar 2 homens iníquos para testemunharem falsamente contra ele, acusando-o de blasfemar contra Deus e contra o rei. O resultado foi a condenação e o apedrejamento de Nabote até a morte. Assim, a vinha se tornou propriedade de Acabe, tudo orquestrado pela mão perversa de Jezabel. Essa é a verdadeira razão por trás da mancha indelével em seu legado. Essa mulher não hesitava em usar de perjúrio e assassinato para alcançar seus objetivos. O que a impulsionava a cometer tais atrocidades? A morte de Nabote, embora um ato isolado de crueldade, reverberou por todo o reino e atraiu a ira divina. O sangue inocente clamava por justiça. Elias, novamente, foi enviado por Deus para confrontar Acabe e Jezabel. Ele anunciou a eles o julgamento de Deus. Acabe e sua linhagem seriam exterminados, e os cães devorariam Jezabel no campo de Jezreel. A maldição proferida contra Jezabel é particularmente vívida e aterrorizante. 1 Reis 21, 23. A visão de seu fim trágico começava a se desenhar. Uma retribuição justa para tanta maldade. Esse anúncio do juízo final a abalaria de alguma forma. Apesar das advertências divinas, Jezabel permaneceu irredutível em sua idolatria e perseguição. Ela não demonstrou nenhum remorso ou arrependimento. Sua arrogância e obstinação eram tamanhas que ela continuou a influenciar o reino de Israel com suas práticas pagãs, desafiando abertamente o Deus de Israel. Sua presença era um veneno que corroía a moral e a fé do povo. A história de Jezabel é um lembrete sombrio de como o poder absoluto e a falta de consciência podem levar à ruína. Ela jamais considerou que suas ações teriam consequências eternas. Ela se sentia intocável. Anos se passaram e Acabe foi morto em batalha, mas a linhagem de Jezabel permaneceu, embora enfraquecida. O juízo de Deus, no entanto, pairava sobre ela e sua casa. A profecia de Elias aguardava seu cumprimento, um destino terrível que a aguardava.
Enquanto a nação se afundava em corrupção, a profecia parecia esquecida para muitos, mas não para Deus. Era apenas uma questão de tempo até que o plano divino se desenrolasse, revelando o trágico fim que a aguardava. O que ela pensava sobre as profecias? O cumprimento da profecia veio com a ascensão de Jeú, um comandante do exército ungido por Deus para exterminar a casa de Acabe e acabar com a adoração a Baal em Israel. Segundo Reis 9. Jeú era um homem de ação, impulsionado por um zelo divino e uma determinação implacável. Sua missão era limpar Israel da idolatria e da influência de Jezabel. Ele iniciou uma revolução sangrenta, eliminando todos os descendentes de Acabe e os profetas de Baal. A onda de purificação se aproximava de Jezreel, onde Jezabel ainda residia. Ela estava ciente do perigo iminente. Quando Jeú se aproximou de Jezreel, Jezabel, apesar de sua idade avançada, manteve sua postura altiva e desafiadora. Ela se maquiou e arrumou o cabelo, olhando pela janela, numa última tentativa de exibir seu poder e talvez intimidar o conquistador. A cena é dramática e cheia de simbolismo. Uma mulher idosa, mas ainda imperiosa, enfrentando seu destino com uma mistura de orgulho e desespero. Ela sabia que seu fim estava próximo, mas ainda assim tentou manter a pose de rainha. A sua arrogância seria a sua ruína. O que se passava em sua mente naquele momento final? Ao avistar Jeú se aproximando, Jezabel o saudou com um desafio ousado. É paz, Zinri, assassino de seu senhor? 2 Reis 9:31. A referência a Zinri, um rei que reinou por apenas 7 dias e foi assassinado por seu sucessor, era uma tentativa de deslegitimar Jeú e prever seu próprio fim violento. No entanto, sua provocação apenas selou seu destino. Jeú ignorou suas palavras e perguntou aos eunucos que estavam com ela: Quem de vós é por mim? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Essa é a verdadeira história de seu último ato de desafio. A rainha, tão acostumada a ter controle, estava agora à mercê dos outros. Será que ela sentiu medo pela primeira vez? Em um momento de pura catarse, Jeú ordenou aos eunucos: Lançai-a daí. Sem hesitar, eles a jogaram pela janela. A rainha, que outrora pisava sobre Israel com arrogância, caiu do alto e seu sangue respingou nas paredes e nos cavalos. O ato foi brutal e rápido, um fim chocante para uma vida de crueldade. Seu corpo foi pisoteado pelos cavalos, uma humilhação final para aquela que tanto se elevou. O juízo de Deus se manifestava de forma inequívoca. Você já se perguntou o que levou esses homens a obedecerem a Jeú tão prontamente? Após sua queda violenta, Jeú entrou para comer e beber. Em seguida, lembrou-se da profecia de Elias e ordenou que sepultassem Jezabel, pois era filha de rei. No entanto, quando foram sepultá-la, encontraram apenas seu crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães já haviam devorado o restante de seu corpo, cumprindo literalmente a profecia de Elias. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Segundo Reis 9:36. Essa imagem é de uma crueza indescritível, a prova irrefutável da palavra de Deus. Seu corpo não teve sequer a dignidade de um enterro completo. Qual a lição por trás dessa imagem tão grotesca? A morte de Jezabel foi um marco na história de Israel, o fim de uma era de idolatria e perseguição. Sua queda não foi apenas a derrota de uma mulher, mas a derrocada de um sistema pagão que ela tanto se esforçou para implantar. O nome de Jezabel se tornou um símbolo de iniquidade e rebeldia contra Deus. Um alerta para todas as gerações sobre os perigos da apostasia e da crueldade. Sua vida foi um testemunho sombrio de como o poder corrompe e como a obstinação na maldade leva à ruína. O legado de Jezabel seria lembrado por sua perversidade e não por sua realeza. Como sua história continua a ressoar nos dias de hoje? A história de Jezabel é mais do que um relato de uma rainha má. É um estudo sobre a natureza do mal, a sedução do poder e as consequências da rebelião contra Deus. Ela representa a personificação da idolatria e da tirania, uma figura que, mesmo após milênios, ainda evoca repulsa e fascínio. Sua vida serve como um espelho para a humanidade, refletindo as profundezas da depravação humana
e a inevitabilidade do juízo divino. Qual a relevância dessa história para nós no século XXI? No contexto bíblico, Jezabel é frequentemente contrastada com figuras de fé e retidão, como Elias. Enquanto Elias se sacrificava pela verdade, Jezabel se afundava na mentira. Essa dicotomia ressalta a importância da escolha entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus e a rebeldia. Sua história nos força a refletir sobre nossas próprias escolhas e sobre a influência que exercemos sobre aqueles ao nosso redor. Ela é um exemplo claro de como uma vida dedicada ao egoísmo e à perversidade pode levar à destruição. A persistência de Jezabel em sua maldade, mesmo diante das manifestações do poder de Deus e das profecias de Elias, é um aspecto notável de sua personalidade. Ela era inflexível, impenetrável à verdade e preferiu a escuridão à luz. Essa obstinação nos mostra a dureza do coração humano e a resistência à graça divina que muitos demonstram. Sua história não é apenas um conto antigo, mas um lembrete atemporal da luta espiritual que ocorre em cada coração. O que a impedia de reconhecer a verdade? O fim de Jezabel, embora trágico e violento, é um testemunho da justiça de Deus. As promessas divinas se cumprem, e a iniquidade não fica impune para sempre. O detalhe dos cães devorando seu corpo não é apenas uma imagem chocante. É um símbolo da degradação e da desonra que recaem sobre aqueles que se opõem a Deus. É uma lição poderosa sobre a soberania divina e a certeza de que haverá um dia de acerto de contas. Qual é a sua reflexão sobre essa justiça divina? A vida de Jezabel, com suas sombras e escuridão, nos convida a uma profunda reflexão pessoal. Somos influenciados pelas forças do bem ou do mal? Estamos dispostos a ceder à tentação do poder e da ganância? Ou buscamos a retidão e a obediência a Deus? A história dessa rainha nos desafia a examinar nossos próprios corações e a escolher o caminho da luz. Sua vida é um alerta severo, mas também um convite à vigilância espiritual. O que você escolhe para sua própria jornada? Concluímos a história de Jezabel, a rainha que se tornou um arquétipo do mal, uma figura que nos assombra e nos ensina. Sua vida é um lembrete vívido de que as escolhas têm consequências e que a rebelião contra Deus nunca fica sem resposta. Que sua história nos inspire a buscar a verdade, a praticar a justiça e a viver em obediência ao Deus que é justo e fiel. Que possamos aprender com os erros do passado para construir um futuro de fé e esperança. Se a história de Jezabel te fez refletir sobre as escolhas e suas consequências, e sobre a soberania de Deus, convido você a se aprofundar ainda mais nesses temas. Deixe seu comentário sobre o que mais te impactou nesta história e compartilhe suas reflexões. Para não perder nenhum de nossos próximos vídeos, repletos de revelações e mistérios bíblicos, inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade de buscadores da verdade. Sua jornada de fé e conhecimento começa aqui.